relacionado com isso, acho que a gente meio que entrou no que eu exatamente ia perguntar. Eu na verdade, não é bem uma pergunta, eu queria fazer uma provocação epistemológica em relação à utilização do conceito de cultura jurídica para descrever esse pano de fundo em que se produz essa circulação de conhecimento, saberes jurídicos, pessoas, porque às vezes parece que, contrário ao que é exatamente procurado, como você tem colocado aqui, né, com esse conceito, ele se torna um conceito meio estático para descrever processos mais que são globais e locais ao mesmo tempo. E que, na minha perspectiva, ele se vincula muito mais com como vão surgindo certas expectativas normativas. No caso, você coloca a expectativa normativa da liberdade, né, do indivíduo livre, ao que não todos, uma expectativa a qual não todos tinham acesso, como também você coloca no seu texto, e como essas expectativas são vivenciadas pelos indivíduos, né, que agem como pontinhos numa rede comunicativa ou como endereços comunicativos, num direito que vai se complexificando cada vez mais na medida em que é confrontado com novos problemas. Tipo, o direito resolve um problema, mas cria outro e tem que confrontar esse. E assim, sucessivamente, não para nunca, né? Aí você descreve muito bem como esse movimento quando, por exemplo, fala da flexibilidade do jus comune para abordar os casos em que a liberdade é reclamada, colocando os dois exemplos que eu achei muito interessante, que é sobre como em regiões diversas vão se utilizar instrumentos legais diversos para reclamar essa liberdade. Por exemplo, a utilização das ordenações filipinas e alvarás em outras regiões. Você chega a assinalar, acho que é no Pará que se utiliza mais os alvarás do que as ordenações. Mas acho que exatamente isso permite pegar o gancho de além da própria cultura jurídica, porque parece que existisse um pequeno fiozinho que permitisse observar uma equivalência funcional entre essas ferramentas legais e que, no fundo, vão informando estruturas perante essas novas expectativas normativas que vão surgindo. Então, bom, de novo, vou voltar à história do artigo. O artigo saiu em 2020, mas na verdade ele foi submetido um pouco antes e desde então eu tenho pensado muito em várias questões que estão aqui. O termo cultura jurídica, hoje, atualmente, eu tenho usado mais Shared Spaces of Normative Production, espaços de produção normativa compartilhada. Mas nas últimas semanas, eu tenho voltado a pensar no termo cultura jurídica. E eu estou refletindo sobre isso. Mas em qualquer cenário, cultura jurídica eu não vejo como algo estático, assim. Quando eu penso em cultura jurídica, eu penso numa perspectiva muito da história social da cultura, principalmente em definições próximas à definição thompsoniana de cultura, que, na verdade, não vê a cultura como algo estático, mas algo que está em constante movimento e é constantemente disputado e remoldado pelos sujeitos históricos. E do ponto de vista do direito, que eu falei que eu vejo o direito, ele é várias coisas, mas ele também é prática cultural. Na verdade, prática cultural no sentido de existem entendimentos compartilhados entre as pessoas e existem práticas e hábitos reiterados. Então, eu considero que esses entendimentos compartilhados e essas práticas e hábitos reiterados, isso também é produtor do direito, isso também é direito. Então, direito e cultura jurídica não seria apenas as normas e a doutrina, digamos assim, que tradicionalmente é o que é mais identificado como cultura jurídica. Mas eu abarcaria também esses entendimentos e práticas compartilhados entre as pessoas. Não sei se eu te respondi ou se está meio confuso. Sim, não. É interessante que você até citou o Thompson, e o Thompson mesmo, ele critica o conceito, em algum momento, o conceito de cultura, basicamente, mas aí ele diz, mas eu não consigo fugir de utilizar o conceito de cultura, precisamente porque o conceito de cultura lhe serve meio que como o éter na física. Ele é nada, mas é todo ao mesmo tempo, porque você pode colocar muitas coisas e, no fundo, você não consegue produzir uma diferença, né, epistemologicamente falando. Mas sim, eu concordo totalmente, exatamente com isso, de que a cultura jurídica é exatamente algo muito mais complexo. Mas exatamente por isso, só que me produz um incômodo. Eu sempre salto, no fundo, quando eu leio cultura jurídica, eu começo... Tá, vamos ver de que está falando. Porque, claro, exatamente, em nenhum momento no seu texto e na sua fala parece que você tem um conceito estático do direito. É exatamente o contrário, né? Só que, às vezes, parece que exatamente a cultura jurídica
produz certos pontos cegos em produção de processos em escalas mais longas. E aí sim, eu saio um pouco da história social, mas tomo também um pouquinho esse ponto do Thompson no Hunters, acho que é. Não, é Costumes em Comum. É Costumes em Comum, né? Eu sempre confundo os dois textos. Que é quando ele mostra o como, no fundo, que é o processo de produção do direito, né? Então, às vezes parece que cultura jurídica esconde um pouco isso. Porque exatamente, a gente percebe que é um processo muito mais complexo, que existem saberes jurídicos que não estão no tribunal, que não estão nas ordens oficiais. O direito não só vem dos oficiais, vem também dessa prática, né? Ele tem um pé no chão, no fundo, né? E basicamente, nessa época, ele é muito mais produzido em outras áreas, né? Como a Espanha aponta várias vezes, ele é produzido fora da lei, fora da doutrina, ele é produzido na prática mesmo, né? Ele chega a dizer, é muito mais relevante o que acontecia num navio português do que estava acontecendo num tribunal, né? E eu concordo com essa afirmação, mas parece que nesse momento em que a gente se foca no ponto em que, sim, tem circulação, tem pessoas que circulavam com esses saberes, a gente tende a cair mesmo nessa armadilha que está tentando evitar, que é, vinha do nada, esse direito romano, por exemplo, né, que parece exatamente nessa metáfora do transplante, em que a folha cai no rio e pouco a pouco vai se misturando com ela, e na verdade não acontece assim, né, esse direito imposto, ele muda, ele se produz, vamos dizer, do centro para a periferia, da periferia para o centro, para notar mais ou menos as assimetrias da época, mas eu sinto que se perde um pouco esse olhar em uma longa escala, que eu entendo que é muito difícil de fazer na história, porque a gente está analisando casos concretos e é perigoso também extrapolar e tirar conclusões mais gerais, sair do seu recorte temporal, sair do recorte temático e tudo isso, né? Mas eu sinto que um grande ganho exatamente desse esforço de descentrar as fontes e de descentrar a produção do direito é olhar isso também numa grande escala e tentar, sei lá se a palavra é se atrever ou se jogar e falar, olha, aqui tem algo muito mais importante que está acontecendo, que é, por exemplo, o que está emergindo é um novo tipo de direito que vai ser relevantíssimo na emergência do direito moderno depois, por exemplo. Então, é esse basicamente meu incômodo com esse ponto. Mas eu fiquei conforme com sua resposta. Não sei se você quer adicionar alguma outra coisa. Não, eu queria adicionar, assim, até para quem está ouvindo, principalmente alunos, quem está iniciando na pesquisa, que é isso, eu estou testando alguns conceitos, alguns termos, ainda, como eu disse, essa pesquisa ainda está longe de acabar, então eu ainda estou testando algumas coisas, vendo o que é que funciona, o que é que não funciona, se precisar mudar, mudando. Então fica aí essa confissão para os jovens historiadores do direito, de que muitas vezes a gente faz, não dá certo, coloca outro termo, enfim, a pesquisa é viva, né? Tipo, não significa eu fiz esse artigo, é isso, e é esse o termo, e pronto. Que é importante, além de mais, né? Porque geralmente quando a gente é mais novo acha que, não, eu vou usar isso e me casei com isso, vou morrer com isso e não saio mais daí. Essa vira uma zona de conforto também, não deixa a pesquisa progredir, né? E você basicamente vai ficar repetindo tudo a vida inteira, né? E isso é muito comum quando você é jovem, porque você se sente seguro com esses termos e com essas estruturas. Só desse ponto aí é um detalhe, mas eu vou falar. Acabaram sendo citados 2 textos do Thompson aqui. A parte em que ele fala de cultura na introdução do Costumes em Comum, e a Natalie, acho que ela estava se referindo à parte do Whigs and Hunters, em que ele fala de Rule of Law. Que ali ele dá uma apresentação, uma descrição de como ele acha que funciona o direito, ou apresentando complexidades desse funcionamento, e realmente é um texto sensacional. Até porque a Nathalie já cumpriu o seu papel, eu preciso fazer uma piadinha, né? Eu achei que no meio da pergunta ela ia dizer assim, você tem um minuto para ouvir a palavra do senhor Luhmann? Porque era uma pergunta bem preocupada com a questão dos sistemas, né? E da competição entre sistemas e cultura jurídica. É uma questão bem interessante. Mas agora já feita a piadinha, siga aí, Gustavo. Mas eu acho que para ele já é pressuposto isso, né? Goes without saying.
É que esse é um problema, eu acho que a gente tá longe de ter, assim, do público em geral desavisadamente lendo Thompson e pensando, meu Deus, olha que conservador, que estranho. Nossa, eu não sei, mas assim, pra mim fica muito claro. Sim. Não, é que a minha brincadeira é que o contexto, né, do autor deixa claro. Eu acho que essa é a brincadeira. Eu sei que o Gilberto tá aí se coçando na cadeira para falar, então eu vou dar a palavra para ele. Ô, Mariana, obrigado pela